Buenas, eu sou o Jean, guitarrista da My Own Grave, e de uns tempos atrás eu estava procurando uma pedaleira para tocar alguma coisa com uma pegada mais moderna, que tivesse as funções que eu precisava, e eu me deparei com essa coisinha aqui. É a Amor GE200 Pro LI Pro Max 45, nome grande pra caramba, mas é uma baita de uma pedaleira que me chamou bastante atenção pela parte estética, pela parte de timbre, mas quando eu fui pesquisar, cadê? Ninguém tem vídeo falando sobre ela praticamente na internet. Brasileiro mesmo, eu acho que eu só vi o do Daniel Sonora, inclusive um salve aí. Então eu me senti obrigado a dar meus 2 centavos aí sobre ela e falar se vale a pena ou não do ponto de vista consumidor para consumidor, né? Até porque a maioria dos vídeos que tem na internet hoje sobre ela são patrocinados. Então eu vou tentar ser o mais honesto possível para esclarecer o máximo de dúvidas sobre a pedaleira possível. Eu já tô com ela aí já faz um mês e tem alguns timbres já salvos nela. Não vou tocar nada nesse vídeo para não atrapalhar a mensagem, mas se você quiser ver vídeo dela, tem alguns vídeos aí na internet sobre sonoridade dela. E talvez mais pra frente eu faça algum vídeo timbrando ela pra gente ter uma base de como é que ela funciona. E bom, pra começar, a construção da pedaleira é impecável, tá? Ela não tem praticamente nenhum ponto negativo em questão de construção. Todos os botões estão exatamente onde deveriam estar, parte de conexões aqui atrás, ela é toda muito bem construída. A entrada para pedal de expressão é aqui do lado, geralmente aqui é o input, né? Mas eu achei uma sacada bem legal botar o pedal de expressão aqui do lado, o pedal externo, porque às vezes quando você vai montar uma pedaleira com ela é legal botar um cabo um pouco menor, deixá-la um pouco mais organizada com o pedal de expressão aqui do lado do outro. Uma coisa que me incomoda nela, mas ao mesmo tempo não faz muita falta, é a questão do touchscreen. Ela não tem touchscreen, mas não faz falta, como eu falei, porque ela é muito fácil de usar e como ela tem o plugin para computador também, não faz muita falta. A gente acaba timbrando mais no computador, conectado com o fone aqui e usando ela como interface, né? Mas timbrar por ela direto com fone de ouvido é super tranquilo. E bom, parte de construção, então, sensacional. Por construção, por ter uma pedaleira robusta, legal, até meio pesada, show de bola. Baita pedaleira. Assim como tudo na China, né? Aí é que tá o porém. Por que que eu acho que ela não vai tanto além de outras pedaleiras? Comparando ela, por exemplo, com a Valiton GP200, que é uma pedaleira que está super em alta agora, com custo-benefício bem bacana. Inclusive, por questão de preço, né? Lá fora, a Valiton custa mais ou menos a mesma coisa que ela. Por algum motivo, a Valiton veio custando 2.500 e essa pedaleira veio custando quase 4.000 reais. Então, eu peguei ela numa barbada, paguei bem barato mesmo, quase 1.000 reais de diferença do preço de mercado, mas na minha opinião é um preço justo o que eu paguei. O preço que está sendo cobrado nela tá um pouco fora ainda. Mas em comparação com essas pedaleiras, ela até é bem legal, bem construída, mas não é tanto mais quanto uma Valiton GP200, por exemplo, que tem um painel bem bacana e uma construção em metal, assim como ela. Enfim, ela é bem legal, mas não diferencia em qualidade de construção de outras pedaleiras até um pouco mais baratas. Outra coisa que eu achei bem legal dela é que ela tem uma cadeia totalmente variável de blocos. Você consegue colocar reverb antes da distorção, consegue colocar modulação antes e depois do reverb. Pessoal, tava terminando de editar aqui, só para fazer um adendo nessa parte do vídeo aqui que eu tô editando, é o seguinte: algumas modulações como pitch shifter, como algumas modulações de detuner, o slow gear, não são tão legais, tá? Ela funciona muito bem com outros pedais, então o legal é o seguinte: vamos usar com pitch shifter, usa um drop, usa como é que é aquele da até Amor tem alguns pedais ali que são melhores do que o próprio do que o próprio pitch shifter da pedaleira, vai entender, né? Mas enfim, era só esse adendo aí, algumas modulações não são tão legais assim não, beleza?
consegue mudar ela do jeito que você quiser e fica muito legal, mesmo ela tendo uma cadeia de blocos ali bem variável, mas ela é bem à prova de idiota em relação a fazer um timbre feio. Muito difícil fazer um timbre feio com ela. Por ela ter send return também, ela funciona com pedais externos, vai funcionar muito bem no método de 4 cabos que eu vou falar mais pra frente no vídeo. E basicamente tudo que tem nela é feito para ser usado tanto como multi-efeito, como só como amplificador, ou para ser usado como IR com outros pedais, ou para ser usado como direct box. Tudo ela tem uma função específica, assim. Ela é um multi-efeito, multivariedades. E bom, mesmo ela sendo uma pedaleira muito versátil e muito fácil de mexer, como eu falei, com o botão de select ali você faz a maioria das funções da pedaleira, se não nas configurações de sistema ali você consegue mudar bastante coisa também. Mas por exemplo, o modo de Stomp Box, que você consegue ativar e desativar os efeitos individuais, foi trabalhoso para achar, foi bem trabalhoso para achar. E essa configuração de Stomp Box é muito útil, tá? Muito útil para quem toca com ela solo ou para quem curte ativar ou desativar algum efeito em algum momento da música, alguma coisa assim. Ela é muito legal de usar, só que não fica tão explícito o que você tem que fazer. Basicamente é selecionar o pedal que você quer, vir no select para selecionar o pedal que você quer, clicar e aí você tem as configurações aqui que você consegue fazer com ela, e aqui fica muito mais fácil. Não sei se vai dar de ver aí, mas basicamente aqui você tem seus efeitos todos, você consegue selecionar mais de um efeito de cada vez, consegue selecionar bastante coisa, fica bem legal. Sobre questão de conexões externas, ela é meio Apple das ideias, tá? Pra ser bem sincero, é um negócio que eu não gostei tanto. Ela tem o plugin dela para computador que você consegue conectar e fazer os seus timbres, certo? Ela funciona como interface de áudio conectando via USB, daí ela acompanha o cabinho USB-C para USB padrão. Ela tem o aplicativo para celular, que seria só para colocar os IRs e os NAM dela. No caso, ela tem os NAMs e os IRs próprios, né, que são os GNR e os GIR, que você consegue importar direto pelo aplicativo, é bem legal, mas não é uma função que vai mudar muita coisa. Geralmente eu uso mais a importação de IR pelo computador ali do que pelo aplicativo. Você fala que eles tentaram fazer uma coisa meio rede social de importação de IR, que não ficou particularmente muito legal não. Isso é uma das críticas que eu tenho para fazer para Moer aí. E bom, isso é meio triste, na verdade, porque a grande maioria das pedaleiras hoje já tem um aplicativo para você colocar ali e timbrar a pedaleira pelo celular. É bem mais legal, eu imagino. Para você mudar alguma coisa no meio de um ensaio, por exemplo, um gabinete que você já toca, ou enfim, mudar pelo celular ia ser bem mais legal. Outra coisa que não me agradou tanto nela assim, mas no final acabou usando muito pouco também, são as configurações dela. As configurações dela são meio básicas, são meio estranhas assim de mexer. As configurações de sistema, você tem um nível de input, que isso é bem legal. Geralmente eu deixo em menos 10, porque eu uso guitarra ativa também. Então, menos 10 decibéis aqui já vai dar uma limpada no som, tira um pouco do ganho, mas dá uma limpada boa no som. Tem as configurações de tap tempo, tem configuração de MIDI, tem configuração de Cab Sim True, que seria desativar o IR no P10 e deixar só para o fone de ouvido e para o XLR, que é bem legal para quem usa o modo pré num gabinete, por exemplo, e quer usar ela como direct box, que eu já vou falar mais pra frente também, calma aí. Tem spillover, tem conexão de Bluetooth, você consegue botar o Bluetooth direto nela, tocar suas músicas ali usando uma backing track, por exemplo, para ensaiar, e eu usei bastante isso para tirar as músicas da banda aí, então fica bem legal, você consegue ter uma dinâmica ali de volume de guitarra e volume de Bluetooth bem bacana com ela. Mas parece que faltam algumas opções, sabe? Em questão de brilho da tela, em questão de configuração dos LEDs aqui. Não dá para deixar o LED apagado, por exemplo, que é um negócio que eu preferiria. Mas enfim, não é nada que vai me atrapalhar, é só uma coisa que eu achei que podia ter e no fim não teve.
A bateria é muito boa, a bateria é maravilhosa. Eu carreguei ela, acredito que na quarta-feira, hoje é sábado, eu usei ela 3 vezes essa semana só na bateria e ela tá com 60% ainda. É bizarra a bateria dela, tem muita carga e é muito rápido de carregar também. Você esqueceu, sei lá, 1h30 antes do ensaio, você lembrou que tinha ensaio e lembrou que não carregou a bateria, você bota para carregar, até a hora do ensaio ela já vai estar carregada. É bizarro. E bom, como eu estou usando ela atualmente, ela tem alguns modos de uso, mas os principais que eu estou usando são, bom, ela vai funcionar como multi-efeito sozinha e eu estou usando isso bastante para tocar com fone de ouvido, tirar as músicas para os ensaios. Ela funciona muito bem. O método que eu mais estou usando hoje é no return do amplificador, né? Então, entra a guitarra na pedaleira, sai pro amplificador, pro power, né? E aí eu uso sem impulse response e joga direto pro gabinete ali. Aí eu uso o gabinete real e toco com o gabinete como retorno sozinho. Nos ensaios eu estou usando bastante assim porque fica com o timbre que eu quero, só que enche o som da sala, que é o ideal para ensaio. Para show no geral, quando eu quero tocar com fone, eu jogo ela via balanceado e aí também uso ela como timbre principal, certo? Com o fonezinho da mesa vindo direto para cá. Funciona super bem também e daí questão de latência mais culpa do fone de ouvido do que da pedaleira em si. E uma coisa que eu acho bem legal dela é que por ela ter send return dá para usar o método de 4 cabos, que seria guitarra vai para pedaleira, você coloca os pedais, por exemplo, tube screamer, distorções, coros ou delay, enfim, que vão antes do amplificador, sai do send e vai para a entrada do amplificador, para o input do amplificador, gera a distorção do ampli, volta com o send para o return dela. Olha que meio confuso de fazer, mas é bem tranquilo. Voltou para o return da pedaleira, você consegue usar outros efeitos como coros, reverb, compressores, enfim, noise gate, que eu uso bastante. E aí volta do return da pedaleira para o return do amplificador, e aí vai sair no gabinete ali e usa ela praticamente como se fosse duas pedaleiras de pedal analógico, só que usando uma coisa só. E com o modo Stomp Box fica muito mais fácil de ir mudando, né? Você consegue usar também o pedal de expressão para ativar os efeitos. Então você pisou aqui, ele vai ligar a luzinha aqui, significa que está ativo o efeito, né? E não necessariamente você pode usar ele só para um efeito. Por exemplo, dá para ligar 2 efeitos com ele, 3 efeitos cada pedal. E, por exemplo, colocar um A, que eu já usei bastante também, colocar um A aqui para funcionar independente, e quando você clica ele ativa, por exemplo, uma modulação. Dá para fazer também e fica bem legal. E bom, para concluir o vídeo, basicamente é uma pedaleira que vale muito a pena, muito legal, tem várias funções bacanas nela. Vou dar um close nela agora para ter uma base mais legal de como ela é pessoalmente. Pedal bem grande, aqui o teclado 60% para comparação. Tem as funções aqui, os bancos, você consegue passar para cima e para baixo, seleciona os timbres. Tem as cadeias aqui de sinal que você consegue alterar por aqui, mandar de um lado para o outro, enfim, você consegue alterar o send return também. Tem os controles, sistema, super completa, super legal de mexer, bem bacana. Pelo preço que estão pedindo agora, faz o L, não dá para exigir muita coisa. Mas comparando com outras pedaleiras no nível dela, enfim, pedaleiras de marcas inferiores, superiores, eu acho que ela vale bastante a pena se você quer uma opção diferente do que todo mundo tem no mercado, pagando aí um preço bem justo pela qualidade de construção, de acabamento dela. Absurda, tá? Absurdo mesmo. Botões aqui bem legais. Aqui tudo em metal. Ela é muito legal mesmo. Vale a pena. E bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se quiserem timbres com ela, comenta aí, deixa nos comentários o que vocês querem que eu faça. Que eu faço, posto rapidinho.
não tenho pretensão de ser youtuber, enfim, só mais para ajudar a comunidade mesmo que tá querendo uma pedaleirinha massa. Basicamente, pode comprar, se amor quiser me patrocinar, chama nós. E é isso aí, fui.